Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à nossa penúltima. Sejam bem-vindos à nossa penúltima aula aqui com a professora Tami sobre o cortiço. Então aproveitem muito esse momento, caderno, caneta na mão e vamos embora, que vocês estão cada vez mais perto do tão sonhado lá de vocês. Boa noite, professora. Obrigada, querida Hanna. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Como é que o coraçãozinho de vocês está nessa noite gelada aqui em Itaipuaçu? Onde vocês moram está frio, gente? Como é que tá? Fala comigo. Vamos nos aquecer nessa aula de hoje e pedir a Papai do Céu, né, que a internet não caia, porque sempre que começa a chover, essa bênção cai, mas não vai cair em nome do Senhor Jesus, porque nós somos fortes e corajosos e tudo vai dar certo. Gente, é o seguinte, penúltima aula, né? Tá difícil aqui, o coraçãozinho já tá assim, ó. A próxima aula, aliás, a próxima não, a última aula, vamos combinar de todo mundo estar de amarelo. Hoje eu não tô, não. Hoje eu tô igual uma vovozinha, que eu tô com tanto frio que eu botei meu casaco quentinho, mas a gente vai vir de amarelo para começar a atrair boas energias. Quem me conhece sabe que eu sempre falo, né, do amarelo que traz o ouro, que traz o primeiro lugar, que traz o conceito A. Então, esse nosso ritmo, né, tem trazido aí, graças ao bom Deus, muitos bons resultados durante esses últimos anos aqui no Pré-UERJ de Maricá. E a gente está sempre junto, né, unido, numa força só, porque um ajudando o outro, um compartilhando a dúvida com o outro, a vaga para todo mundo, e a gente tem que ficar unido, porque somos assim, né? Aqui no Pré-UERJ de Maricá, nós somos assim parceiros, amigos, uns ajudando aos outros, e funciona, né, dessa forma nesses últimos anos, graças a Deus, sempre aí com boas aprovações. Bom, a aula de hoje, né, é uma aula um pouco delicada, tá? Eu vou puxar um pouquinho de sardinha ali para o meu lado dos personagens que eu gosto, mas eu fiz isso porque um dos últimos temas, né, que ficou faltando para a gente falar no edital foram aquela parte final do edital ali, onde está falando sobre literatura e sociedade. E aí, na semana passada, eu falei, né, sobre literatura, falei sobre eixo de sociedade, falamos bastante sobre o cortiço. Então, quem faltou a aula da semana passada, não assistiu ainda, vai lá assistir, porque quando eu falo desse eixo sociedade, só para vocês entenderem qual é a logística, tá? Para quem não conhece, nunca fez a prova, é um eixo muito importante. Por quê? Porque a banca, ela não é uma banca gramatiqueira, né? Gramatiqueira, modo de dizer. Ela não é uma banca que privilegia muitas questões de gramática. Então, assim, você raramente vai ver uma questão. Eu para ser bem sincera, eu nem me lembro qual foi a última vez que caiu alguma questão sobre, sei lá, oração subordinada, coordenada, emprego de, enfim, de acentuação. Não tem esse tipo de questão, né? É muito mais voltada para uma prova mais interpretativa, é uma prova que é um pouco mais complexa no sentido de criticidade, porque quem vai fazer essa prova sabe que a UERJ é uma universidade que busca pela equidade, né, busca dar sentido à sociedade, por isso que todos os anos os livros escolhidos têm essa pegada crítica. Então, se você escolheu fazer essa prova, você tem que ir preparado para esse tipo de pergunta, que fala sobre efeito do sentido na oração, efeito do real, crítica. Por isso que quando eu vou lá ensinar redação para vocês, na sexta-feira, que inclusive eu queria fazer um pedido para vocês que estão aqui, eu sempre falo, né, sobre essa capacidade crítica que a gente tem que ter. E aí eu vou fazer um pedido aqui para vocês, é o seguinte, gente, acabou o segundo EQ, eu sei que vocês estão focadíssimos, né, para estudar para o segundo EQ, mas acabando esse segundo EQ, e mesmo antes, se puder, venha para a aula de redação, né, é muito importante a participação de vocês na aula de sexta-feira, mesmo que você entre ali um pouquinho depois, mas entra, tá? Por quê? Porque nós estamos com uma baixa muito grande de redação.
E o professor William sempre fala, né? A redação é para todos os cursos. É uma disciplina que tem um viés que tem uma visibilidade um pouco maior, porque todos os cursos fazem redação. Então, assim, para ele colocar, por exemplo, o atendimento personalizado de redação, que ele sempre coloca comigo, e mais alguns professores para dar orientação pessoal para vocês no WhatsApp e tudo mais, ele só libera esse tipo de atendimento com a participação de vocês. Agora, teve algumas aulas aí que a nossa média de alunos estava nem 50. Quer dizer, para todos os cursos, a média não está nem 50 alunos assistindo simultaneamente, vocês não vão ter essa oportunidade de falar comigo durante a semana, trocar, fazer uma correção. Eu estou fazendo uma aula diferenciada, né? Na sexta-feira eu comecei esse processo, quem está assistindo as aulas comigo deve ter percebido. Eu estou fazendo correção ao vivo, assim, o pessoal manda no chat e eu corrijo, sem prévia nenhuma. Vamos ali, vamos ler aqui a resposta, vamos ver onde está melhor, onde está pior, o que pode trocar. Então, assim, o que eu posso fazer por vocês, para não ficar só naquela dúvida, né, de só responder quando é no e-mail, porque se for assim, eu só vou responder para vocês por e-mail. E no e-mail a gente não consegue, às vezes, falar de forma mais clara, né? De como a gente falaria no ao vivo ou no WhatsApp. Então, compareçam essas aulas de sexta-feira, né? Porque a média de alunos assistindo na sexta está muito baixo. Eu sei que tem matemática 00 no mesmo horário que redação, mas se você puder chegar um pouquinho depois, mas participar é importante, até mesmo porque vocês vão passar no segunda Q, se Deus quiser, e aí vocês não vão ficar para trás, né? Com as polêmicas, com as coisas que eu já estou passando, com a estrutura. Então, assim, gente, vale a pena, vem sexta-feira também, tá? Um pedido. Mas vamos para a nossa aulinha de hoje, porque o nosso caminho para o segundo aqui está logo ali. E aí, como eu estava falando anteriormente, né, eu escolhi falar desse tema hoje, porque é um tema que eu julgo ser muito importante, dito, né, sabido do meu conhecimento UERJiano, que é para falar sobre um assunto que cai todos os anos, tá? Todos os anos mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Vocês podem pesquisar em todas as provas anteriores que vocês vão ver esse conteúdo, tá? Que conteúdo é esse? Tá lá na parte de literatura, que é conceito de efeito do real, verossimilhança interna e verossimilhança externa, tá? Então, eu vou explicar o que é cada um desses conceitos. Vou apresentar para vocês a leitura da aula de hoje, né? Os trechos que eu selecionei, que são trechos interessantes para essa aula. A gente, além de entender conceitualmente o que significa esses três nomes, né? Efeito do real, verossimilhança interna e verossimilhança externa, nós vamos avaliar possíveis trechos, eu separei trechos grandes para a gente ler, e vamos entender uma temática que, para mim, ficou muito clara como objeto de estudo para que a gente possa aprofundar. Então, eu vou falar, por exemplo, de corpo, de desejo, de sexualidade e de comportamento animalizado. Tá? Então, são coisas importantes para a gente saber sobre essa obra. É até engraçado falar isso para vocês, porque eu trabalho numa escola, né? Que eu não vou dizer o nome, eu já trabalho em muitos lugares, mas que eles não deixaram trabalhar o curtiço. Porque o curtiço fala sobre esse tipo de tema. Só que assim, né, gente, terceira série. Se eu estivesse no, sei lá, oitavo ano, nono ano, tudo bem, a gente não vai falar sobre essas coisas com aluno de Fundamental 2. Mas o aluno de segundo ano, de terceiro ano, a gente pode falar, né? Então é um pouco complicado não falar sobre esses assuntos, porque acabam se tornando tabus, né, para algumas pessoas. Mas esse livro é extremamente detalhista ao abordar esse tipo de tema de uma forma que não remeta, de fato, ao ato sexual. A gente vai ver a sexualidade de uma outra forma.
Não é aquela depravação, sabe? É um ato sexual que vai ser trabalhado de acordo com a fisiologia humana. Então, as necessidades hormonais, vai trabalhar a ciência, não é assim, vou ali, não, 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 não. Vai mostrar esse lado animalizado, mas é complicado falar desse assunto. Eu me sinto um pouco envergonhada, já compartilhei essa situação com vocês. E assim, gente, eu tentei, inclusive, usar o chat GPT hoje, porque vocês sabem que agora eu tô adorando usar o chat GPT para fazer imagem minha, né? Tô adorando, achei mó barato. Nem sabia que ele fazia isso. Aí eu até fiz com temas, né? Olha, a véia aprendendo a mexer com tecnologia. Aí eu pedi para o chat para ele fazer a imagem de uma cena para mostrar para vocês. Mas o chat se recusou a fazer. Aí eu falei, gente, mas não tem nada demais nessa parte aqui, por que o chat não quer fazer? Beleza. Aí eu lembrei que eu tenho isso aqui em casa. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho muitas versões do Curtiço? Pois é, essa aqui é uma das versões, é da editora Escala Educacional. É uma série, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Deixa eu mostrar direitinho. Ó. É uma série de quadrinhos, né? De clássicos em quadrinhos. Aí eu tenho do Machado de Assis, tenho do Aloysio, tenho de opções de gente. Aí eu tava catando aqui, falei, gente, como é que eles fizeram essa cena no quadrinhos, né? Pensando eu. Alguém tem essa edição? Editora Escala Educacional? Se alguém tiver essa ediçãozinha, ela é muito bonitinha. Eu vou escanear depois. Vou mandar para vocês em foto. Mas, cara, olha essa cena. Deixa eu ver em que página que tá. 44, 45. É uma cena onde aparece a Rita Baiana com o Jerônimo e eles vão lá, né? As outras coisas. Olha a imagem. Vê se dá para ver. Me fala no chat. Dá para ver, gente? A Rita aqui, o cara, aí uma cor de fogo, uma coisa meio assim, ó. Não achei nada demais. Falei, até que botaram bonitinho no desenho. Fizeram umas caras meio macabra, uma coisa meio assim. Eu achei pior a cena anterior. A cena em que ele tá batendo no cara, que o Jerônimo se envolve lá na briga. Olha a cena da morte, né? Do menino lá, ó. Com o machado na cabeça, a cabeça sangrando. Falei, mas, gente, o pessoal vê tanto anime, vê umas coisas tão pior. Eu tenho alunos que adoram anime, né? E aí eu não entendo nada de cultura japonesa, coreana e afins. Mas eu acho mó barato. Então, assim, quando eu vejo que alguém entende disso, eu falo, me fala um aí que eu acho maneiro, que eu gosto de ver. Só que um que eu não assisto de jeito nenhum é Death Note. Nossa, gente, eu sou muito cagona. Eu tenho um medo de Death Note. Se eu estiver sozinha em casa, eu nunca que eu vou assistir. E a galera acha que é tranquilo. Eu falei, gente, como que vocês acham isso tranquilo? Vocês assistem isso sozinho? Gente, eu não assisto, não. Tenho pavor. Eu não assisto filme de terror. Eu não gosto. Eu passei mal com a Freira. Eu fui acompanhar uma amiga minha no cinema, que ela tinha terminado o namoro dela pela 23ª vez. Aí ela me chamou para ver a Freira. Nunca mais. Eu fiquei 4 noites sem dormir por causa da Freira. Death Note, socorro, Deus. E a galera fica com medo disso aqui. Vai entender, né? Cada um com seu cada um. Mas eu não achei nada demais. Eu queria saber se vocês acharam alguma coisa demais. Olha, gente, eu acho que eu tenho esse PDF. Eu acho, não tenho certeza, mas eu vou dar uma catada aqui no meu e-mail. E se tiver, com certeza eu mando para vocês também, tá? Mas se um de vocês já tiverem esse PDF, vale muito a pena, porque assim, é muito claro o PDF e eu estou usando o ChatGPT direto para ele fazer imagem para mim. Inclusive, na aula de hoje, eu fiz outra imagem, aí eu mandei para vocês. Olha outra cena que eu achei da Pombinha, que é que eu vou falar hoje, a cena. Ela tá deitadinha aqui, ó, na cama. É que minha imagem do meu computador é muito ruim. Ó, ela deitadinha com a Leone, ó, tá vendo? Nada demais, gente. Achei bem tranquila essa versão. E o povo, né, censurando o curtiço. Até parece que vocês, adolescentes, não sabem o que é sexo, né? É mais fácil vocês saberem mais coisa do que eu. Mas tudo bem.
Aí vamos lá. Efeito do real. Nós vamos falar esse assunto hoje porque todos os anos, como eu estava falando para vocês, esse tema tem caído no vestibular da UERJ. E eu atrelo, né, eu faço uma alusão a esse efeito do real, a essa forma de abordagem da literatura dentro das provas da UERJ, há uma tentativa da UERJ de fazer você, leitor, entender a narrativa de forma mais próxima da sua realidade. Porque quando a gente fala assim, efeito do real, a pessoa já pensa logo que é verdade, verdade absoluta. Mas a palavra efeito, ela é que produz um efeito, não é que de fato seja real. Por isso que o nome, né, a palavrinha verossimilhança, se você for traduzir aí no Google, né, é semelhança com o real. Não quer dizer que seja real, mas é uma proximidade. E aí, gente, cabe nós pensarmos o seguinte, que quando a UERJ, lá no mês de janeiro, bota na lista a lista, né, de opções de voto das obras para você que é estudante decidir, você pode perceber que de todas as opções que foram colocadas, elas podem variar de gênero, elas podem variar de época, elas podem variar de autor, mas uma coisa é certa, e elas não variam, é de temática. A cada ano, a gente tem uma temática, né, pré-estabelecida pela UERJ. Então, se a gente for pensar nessa temática pré-estabelecida, o que a gente tem que levar em consideração? Ano eleitoral, os livros que vieram antes e que vão vir depois têm a ver com política, tem a ver com problema de comunicação social, tem uma... mas você vai falar assim, Tami, mas o Cortiço é uma obra que não tem política diretamente no centro do enredo. Aí eu falo para você, quem disse que não? Se o Miranda, né, se os aristocratas da época, todos estão buscando poder, não tem política? E mais, eu ainda digo mais para vocês, o Cortiço, em relação, por exemplo, ao livro do Marcelo Rubens Paiva, que é política direta, né, século XX, ditadura, política direta, e o Bem Amado, que também é política direta, o Cortiço, embora não esteja no contexto do século XX, fala muito sobre política também, ao passo que não é só aquela questão da aristocracia, das classes dominantes. Fala de uma coisa que é muito importante para esse momento eleitoral. Pare e pensa comigo. O Cortiço é dito, né, como organismo vivo. Ou seja, ele influencia as pessoas a terem atitudes errôneas. Então, se você é bonzinho, mas você convive com a pessoa que é malzinha, o que vai acontecer com você? Você vai ser malzinho também. Então, isso vai entrar num campo que, na política, a gente entende como alienação. O cara que não pensa por si só e ele precisa do outro para pensar por ele, é um cara alienado. E é alienado socialmente, educacionalmente, politicamente, e todos os mentes que você puder pensar. Então, quando a UERJ ela vai lá no início do ano e bota para você votar os livros, tem um tema que é geral. Tem um tema que é para ser pensado e discutido no primeiro EQ, no segundo EQ, na específica de português e na específica de redação. Então, o que você precisa atrelar esse momento para a sua prova da segunda EQ? Se eu estou falando sobre efeito do real, verossimilhança interna e externa, eu tenho que ser capaz de olhar para dentro desse texto, dentro dessa narrativa aqui, e tirar de dentro daqui aquilo que eu enxergo no meu mundo afora como possível de acontecer. Então, esse assunto, ele é um assunto que vai ser colocado para você na sua prova. Agora, de que forma? A gente só vai saber no dia. Com que exemplo?
A gente só vai saber no dia. Mas que verossimilhança interna e externa estará na sua prova, isso vai estar. Qual personagem que a UERJ vai colocar para falar disso? Não sei. Eu escolhi falar de duas personagens hoje, tá? Mas pode ser que apareça em outro personagem. E aí, como é que você vai ficar ligado para acertar a questão? Primeiro, conhecendo os personagens, que nós conversamos bastante nas 2 últimas aulas, né, sobre cada um deles, e conhecendo a estrutura desse tipo de texto, desse tipo de questão. Então, prestem atenção na aula hoje, que vocês vão chegar comigo lá, tá? Vamos começar pelo básico, o arroz com feijão, tá? Traduzindo, o que seria o efeito do real? O efeito do real é a ideia de sensação, mas é uma sensação muito, muito clara. Como assim, Tami? Vamos lá. Eu estou lendo a narrativa. Eu vi uma situação dentro dessa narrativa e eu entendo essa sensação, eu percebo isso como se eu estivesse dentro da narrativa, efeito do real. Então, por exemplo, se dentro da obra eu estou falando de um lugar que é pobre, né, que é insalubre, e na descrição desse texto eu tenho coisas que me fazem imaginar um lugar insalubre, isso é o efeito do real. Então, por exemplo, eu estou ali dentro da narrativa, logo no início, e aí eu vejo uma descrição de que o cortiço é sujo e fede e tem, sei lá, lama. E aí você vê a imagem ou vê a descrição da lama e do lugar fétido, efeito do real. Por quê? Porque você consegue imaginar. Então, a narrativa, ela te mostra coisas que seriam possíveis acontecer na realidade. Se você está num lugar fechado, uma pessoa solta um peido e você imagina o cheiro ruim, porque o lugar está fechado, efeito do real, porque você conseguiu entender isso. Mas tem uma descrição disso. Então, efeito do real são coisas que acontecem dentro da narrativa, tá? Com descrições, sobretudo, e que te fazem ter essa sensação de realidade. Então, detalhes concretos, citação mais detalhada, mais descritiva, e aí a gente entra na tipologia descritiva, porque tudo isso é da narração. Mas lembra que em algum momento, acho que numa das primeiras aulas que eu dei, eu falei sobre tipologia textual, e eu falei que dentro de um mesmo texto a gente pode ter uma narração, mas ao mesmo tempo a gente pode ter uma descrição da cena. Eu vou fazer na revisão, eu vou falar de novo sobre tipologia. Eu escolhi deixar para o final, porque isso é algo que geralmente é cobrado. Então é bom que a gente deixe fresquinho na cabecinha de vocês. Mas essa tipologia, essa estrutura de texto que permite você perceber coisas que estão escritos, mas produzem sentido na realidade, efeito do real. Você tem uma relação de namoro, como é o caso das nossas 2 personagens hoje que nós vamos falar, né? A Pombinha e a Rita Baiana, que são as minhas favoritas, né? Eu já falei para vocês. Quando eu tenho uma personagem como a Pombinha, por exemplo, que é tida numa descrição como pura, linda, isso, aquilo, outro, que todo mundo admira, e que, de repente, se torna uma outra pessoa, você também consegue imaginar esses espaços que são reconhecíveis e não reconhecíveis. Todo mundo já conheceu alguém que tinha um certo comportamento e que passou uma determinada quantidade de tempo, mudou o comportamento. Isso acontece na vida real e acontece também nas histórias narrativas. Quer ver uma outra coisa que faz a gente associar essa ideia do efeito do real? São situações que acontecem, por exemplo, em narrativas televisivas. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar a famosa frase, né? Que fala aí sobre a arte imita a vida e a vida imita a arte. Vocês já ouviram falar essa frase, possivelmente, né?
essa frase, ela acho que explica muito bem o efeito do real. Porque existem coisas que você fala assim, não, isso aqui só acontece na ficção. E aí, quando você vai ver, tem na realidade. Né? Então, nem tudo que você vê de absurdo que é ficcional não quer dizer que não tenha acontecido ou não tenha possibilidade de acontecer no mundo real. Porque tudo que a gente escreve faz parte de um contexto histórico. Então, quando você tem um contexto, por exemplo, agora, de guerra, de massacres, de coisas horrorosas acontecendo, e você pega uma narrativa ficcional com algo muito abominável, você fala, pô, isso aqui é só uma narrativa ficcional. E quando você vai ver, é uma narrativa real. Né? Então, são detalhes, né, que são concretos, que são perceptíveis dentro das narrativas e que fazem a gente ter esse parecer com a vida real. Então, a ideia-chave aqui no slide é: isso poderia acontecer na realidade? No material da nossa obra, né, do O Cortiço, o naturalismo é empregado, é apresentado justamente com essa vertente em apresentar, em representar de maneira direta os aspectos sociais e fisiológicos, tá? Então, é por isso que esses aspectos são um pouco difíceis para algumas pessoas, porque, de fato, elas não percebem isso como algo possível de acontecer na realidade. Então, quando alguma escola, né, algum responsável fala, não, mas isso é muito muito feio para o meu filho, para minha filha, que tem 16 anos, assistir. Gente, a gente assiste jornal todos os dias. Né? É uma tragédia atrás de tragédia. Eu tenho um aluno que ele agora estudou comigo ano passado, ele passou agora para o Pedro II. Cara, eu fiquei com muito, assim, ele é um menino muito tranquilo, sabe? Não tem essas malícias da vida. Foi para o primeiro ano do ensino médio, eu falei com ele, cara, fica atento, porque o Pedro II é um colégio de gente, assim, da alta elite e tal, pessoal que estuda, não é qualquer coleginho. E foi no Pedro II, que acho que foi esse ano, né? Que teve o caso lá de estupro coletivo com a menina lá. Os garotos eram todos. Um dos garotos era namorado, ex-namorado dela. E assim, passou no jornal, coisas absurdas. Você fala, pô, não é possível que isso esteja acontecendo. Então, as pessoas não terem medo desse tipo de coisa, mas acharem que o Aloysio de Azevedo errou em falar sobre sexo. Não, gente, isso sempre existiu desde que o mundo é mundo, infelizmente. Né? Mas é só um adendo para a gente poder pegar que a UERJ vai trazer coisas de fora também, vai falar de polêmicas aqui dentro. Então, fiquem atentos, porque essa relação do mundo externo também é importante nessa aula hoje, tá? Então, agora eu vou diferenciar para vocês o que é verossimilhança interna e verossimilhança externa, tá? Autoexplicativo. Externa, de fora. Interna, de dentro. Correto? Então, vamos lá. O que seria verossimilhança externa, a de fora? Seria possível, por exemplo, ao invés de criar questões para vocês que apareçam coisas que estão no mundo de fora. De fora da onde, Tami? De fora da narrativa, de fora do livro, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que a obra vai falar do Rio de Janeiro. E vai falar do Rio de Janeiro num período específico. Então, o que eu tenho que saber? Que dentro da mesma pergunta, para fazer uma relação de paralelo, de intertextualidade, por exemplo, a UERJ pode trazer uma ideia, um valor, ou até mesmo uma própria narrativa externa, uma situação como essa que eu acabei de contar, de fora do livro, que não tá dentro do livro, mas para você associar. Ou seja, para que você possa perceber coisas que tem no mundo de fora dessa narrativa, mas que também vão aparecer dentro da narrativa. Então, é muito comum, por exemplo, que aconteça verossimilhança externa quando a gente tem algo em comum dentro da narrativa escolhida e fora da narrativa. Então, a verossimilhança externa é a semelhança, né? Verossimilhança é a semelhança com o real de forma externa. Isso pode aparecer em forma de pergunta na intertextualidade,
Ou também ela pode aparecer na narrativa de forma que você veja que tem dentro do livro e também tem fora do livro. Então, por exemplo, o livro fala do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro existe dentro do livro, existe fora do livro, correto? Os cortiços existem dentro da narrativa e existem fora da narrativa. O trabalho análogo à escravidão existe dentro do livro, existe fora do livro. A desigualdade existe dentro do livro, existe fora do livro. E assim por diante. A prostituição, né, o ato de se prostituir da Leonie, ou Leone, não sei como é que você fala, existe a profissão, né, prostituta, existe dentro do livro e existe fora do livro. Então, tudo que existe fora do livro e dentro do livro, verossimilhança externa, semelhança da relação do livro com fora do livro. Tudo bem, gente? Até aqui, vocês estão entendendo? Tá claro? Todo mundo entendeu? Deixa eu beber uma água aqui. E é muito comum que a gente consiga perceber isso, porque, basicamente, como esse livro ele pertence ao naturalismo, e o naturalismo ele tem por objetivo, né, falar claramente, abertamente e objetivamente sobre situações problemáticas, tudo que existe dentro dessa narrativa aqui, basicamente tem fora. Tem desigualdade na narrativa? Tem desigualdade fora da narrativa. Tem relação de preconceito racial dentro da narrativa? Tem de fora da narrativa. Então, aqui, você só observar isso, você vai entender. Aqui tem uma imagenzinha que depois vocês vão dar zoom, porque aqui não dá para eu dar zoom. Então, quer dizer, eu não sei se dá, mas eu vou tentar. A verossimilhança interna, ela já tem uma outra pegada, tá? O que a gente precisa entender de verossimilhança interna? É o que aparece verdadeiro dentro da lógica da narrativa. Não é o que tem fora. Vou dar um exemplo. Vamos supor que dentro da narrativa a Leone ela tivesse uma casa de prostituição onde ela assistiria, ajudaria somente meninas até, sei lá, 18 anos. Aqui no mundo real, eu não conheço nenhuma Leone, nenhuma situação que tenha uma casa de prostituição que atende meninas até 18 anos. Isso só faz sentido dentro da narrativa. Então, é verossimilhança interna. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma obra que eu gosto pra caramba, né, que é Harry Potter. A plataforma, né, 9 3/4 lá da obra, né, da ficção, até que existe de forma física, né, como elementos assim de, sei lá, de museu em alguns lugares do mundo, mas é representativo. Mas ela, de fato, na vida real, aqui do nosso cotidiano, existe uma plataforma que eu entro, eu saio em outro lugar, em outro espaço? Não, não existe. Porque essa plataforma, ela só existe dentro da narrativa de Harry Potter. Ela não existe no mundo real. Poderia existir, inclusive, poderia ser uma plataforma que saísse da minha casa e entrasse no meu trabalho, para que eu não ficasse 1h30 para chegar lá. Seria maravilhoso. Né? Ou então fazer os feitiços lá, plim, 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 e pum. A minha casa aparecer limpa, sem nenhum pó para tirar, sem nenhum chão para varrer. Né? Seria maravilhoso. Mas isso só acontece nas narrativas ficcionais. Então, para eu dizer para você que existe verossimilhança interna, é porque aquela lógica, aquela situação, ela só acontece dentro da lógica da história. Ou seja, dentro da lógica da narrativa que a gente está vendo. Não existe no mundo real. E aí, tem uma outra coisa, né? A gente tem que pensar aqui na Pombinha e na Rita Baiana. Ó, o que aparece verdadeiro, por exemplo, dentro da narrativa? Desejo provoca ações, né? O Jerônimo, por exemplo, ele olha inicialmente para a Rita Baiana dançando, e aí aquele desejo dele ficar vendo, vai chegar um momento que ele vai partir para cima, ele vai querer chegar nos finalmente.
Então, o desejo que provoca ações só existe daquela situação dentro da narrativa do cortiço. Ou o ambiente, né, como a gente tem falado aí durante essas 2 últimas aulas, do próprio cortiço. O cortiço, a gente tem trabalhado ele aqui nas aulas como um organismo vivo, como se ele fosse uma pessoa, né, que influenciasse todo mundo que mora dentro dele. Mas ele não é um ser biológico, ele não respira, ele não come, ele não dorme. Então, eu não posso dizer que ele é uma pessoa. Mas dentro da narrativa, faz sentido. Por quê? Porque o cortiço, inclusive naquele mapinha lá que eu pedi para o chat fazer bonitinho para gente, eu pedi para o chat colocar o cortiço como se ele fosse um personagem. Por quê? Porque, de fato, para a narrativa do cortiço, o cortiço é um personagem. Agora, vocês já viram outra narrativa que o cenário vira personagem? Não, né? Eu, pelo menos, não estou lembrada aqui de outra narrativa que o lugar, um cenário, vire personagem. A não ser, por exemplo, quando a gente está estudando lá arcadismo, e aí eu vejo aquelas poesias, né, onde a árvore é o lugar onde o amor acontece, onde tudo, né, o amor flui. Sei lá, mas assim, de cabeça eu não me lembro, né? Só parando para pensar muito aí. Mas entende que dentro da narrativa do cortiço, né, o próprio cortiço, ele é um personagem. Então, isso é verossimilhança interna, porque só faz sentido que ele seja um personagem dentro dessa história. Oi, Andressa, boa noite. Tá com frio, né, amiga? Eu também tô. Tô igual uma velhinha hoje aqui, ó. Meu casaquinho quentinho, gente, tá muito frio aqui. Tô de meia, calça comprida. Ainda bem que vocês não estão vendo o resto, porque eu tô, assim, encapotada. Diz que gordo não sente frio, não sei aonde, porque eu sinto um frio danado. A minha casa não pega sol, misericórdia. Não, eu também gosto de frio, tá? Tô reclamando, mas eu gosto de frio. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada no... Olha que bonitinho que o chat fez. Eu tô adorando fazer isso. Eu tô adorando descobrir essas coisas. Eu não sabia disso. Olha que bonitinho, vou mandar para vocês. Ó. Só que eu não gostei muito dessa imagem que ele fez da pombinha, não. Tá parecendo até uma mulher do século XVI, sei lá. A Rita Baiana tá bonitinha, olha que gracinha que ela tá. Achei bacana esse. O que vocês acharam dessa imagem que o chat fez? Tá bonito? Aí, às vezes, eu me sinto uma velha, né? Eu tô descobrindo essas coisas tecnológicas agora. Mas eu adorei. O que eu pedi pro chat fazer aí? Uma imagem para vocês visualizarem. Vamos usar a inteligência artificial a nosso favor, né? De um lado, verossimilhança externa, né? Com o que pode ser verossimilhança externa no cortiço, né? Então, pode ser o próprio Rio de Janeiro, a gente pode ter questões que falem aí sobre como eram os cortiços, e aí lembra da aula de história, né? Que eu falei com vocês sobre o cabeça de porco. A gente pode ter verossimilhança externa para falar da exploração dos trabalhadores, dos pobres, das classes menos, né, privilegiadas, costumes. Há uma coisa que eu estou aqui para falar, gente, eu tinha esquecido. Eu falei, não, eu preciso falar sobre isso, porque vai ter um momento que eu vou ler um trechinho para vocês aqui, eu me lembro que eu vou falar disso, tá? O Rio de Janeiro do século passado, ele fala muito, né, sobre a questão dos rituais, porque a gente está falando de um momento de mistura de etnias. Então, a gente vai ver em vários momentos da narrativa, principalmente quando a gente fala de Rita Baiana, sobre o samba, né? Sobre o tambor, sobre o pagode, sobre aquela confusão de gente dançando. Então, essa questão mais ritualística e mais carioquês, né, digamos assim, é importante você associar, porque isso tem a ver com cultura do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, né, sobre terreiros, né? Vai falar, por exemplo, do terreiro da Tia Ciata, que também já a Macunaíma falou bastante, né? O Mário de Andrade falava bastante também, o Oswald de Andrade. Então, assim, esse momento do Rio de Janeiro, início do século XX, a gente tem toda uma pegada cultural com essas questões também ritualísticas que vão orientar a questão racial, porque a gente vai pegar o quê? Um Rio de Janeiro que está repleto de camadas sociais que estão se juntando.
para fazer mais o que para frente? Miscigenar. Então, eu tenho os pretos, que chegam, né, via navios negreiros e de várias partes de África. Eu tenho os brasileirinhos que já estão ali nascendo. Eu tenho os portugueses que estão chegando, tanto é que o Jerônimo é um desses portugueses. Eu tenho outras referências de populações. Então, eu tenho o quê? A miscigenação. Esse Rio de Janeiro do início do século XX é dotado de referências assim. Inclusive, a gente vai falar mais para frente um dos próximos slides sobre essa questão ritualística, porque pode ser que caia alguma dessas referências sobre fazer feitiço, e aí a gente desmistificar um pouquinho essa ideia de feitiço para coisas do mal, apesar que na obra, por ser naturalista, vai ter essa conotação de mal e bem, mas é para a gente prestar atenção, porque são coisas que tem no mundo real e tem na narrativa. Então, ó, leitura maliciosa, tá? Olha a malícia da leitura. Não esqueçam disso. Sempre vão lembrar disso aí. Olha a malícia literária da Tia Tami, tá? Não esqueçam da malícia literária. Lê pensando que tipo de pergunta pode cair. Bom, próximo ponto. Por que a sexualidade aparece tanto nessa narrativa? E aí é o ponto em que a gente está questionando aqui. A sexualidade, ela não vai aparecer na narrativa simplesmente por um fato de que o Aloysio, ele quis falar de sexualidade. Ele estava afim de falar de sexo, então ele decidiu falar de sexo. Não, não é isso, tá? Longe disso. A sexualidade na narrativa aparece com um grande propósito. E qual é esse grande propósito? Falar da ciência, falar da fisiologia, falar de que os seres humanos, quando colocados em situações de alto risco, tendem a se tornar animalescos. E o animal, como a gente sabe, por exemplo, ele não é racional, apesar que eu tenho algumas controvérsias em relação a isso, né? Porque tem muito bichinho que é muito mais humano do que os seres humanos, tá? Vamos concordar. Quem aí não tem um animalzinho que parece que tem sentimento mais do que os seres humanos? É que tem um seres humanos que não tem sentimento nenhum, né? Então não vamos falar mal dos nossos bichinhos, não. Porque até meu peixe tem mais sentimento do que o pessoal aí que eu vejo na rua, né? Eu chego em casa, eu juro para vocês, não é invenção minha, tá, gente? Eu chego em casa, eu falo para minha filha, porque ela que é responsável de botar comidinha para peixinho aqui de casa, né? Que ela se chama Corina, por causa da Maria Corina Machado. Depois pesquise. Aí, porque todos os meus animais têm o nome de alguém, assim, ou da política, ou da literatura. Minha cabeça é confusa, vocês sabem disso. Aí eu botei o nome dela de Corina. Eu chego em casa, a Corina vai para frente, assim, porque o aquário fica bem aqui na frente da minha porta. Eu boto o dedinho, assim, na ponta do aquário, falo, Corina, ela vem. Parece um cachorro. A minha peixe parece um cachorro. Ela não pode ouvir a minha voz. Se eu chego perto, ela fala, Corina! Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. É muito engraçado, gente. Não estou inventando. Uma hora dessa eu vou gravar para vocês, igual eu gravei a barata, que voadora que passou aqui. Vou mostrar para vocês. Né? Então a gente não vai falar mal dos bichinhos, porque os bichinhos têm sentimentos. Se um peixe tem, imagina um cachorrinho, né? O meu cachorro se chamava Homero. Homero, por causa do Homero, que vocês sabem, né? De Ilíada, Odisseia, Homero. Mas depois eu gravo para vocês. Vocês vão gostar da minha peixinha. Ela é uma fofa, gente. Corina é agitadíssima. Mas vamos lá. Então, quem botou aqui no chat, né? A gente tá ficando íntimo, né, gente? Eu tô falando cada experiência minha, da minha família. Eu já me sinto uma amiga de vocês. Parece que eu conheço vocês há anos. Quem tá aqui, né, que eu vejo sempre os mesmos nomes falando comigo, deve me achar uma doida. Porque eu falo da minha família, dos bichos, das coisas, né? Enfim, mas é isso. Nós somos uma família aqui. Mas bora lá. Alguém aqui colocou, né, que há um experimento científico. Então, quando o Aloysio ele decide falar sobre sexo, ele não quer falar do ato sexual. Ai, como que é bonita essa cena aqui. Não. Ele quer falar que o ser humano ele é fisiológico. Porque a gente tem que lembrar que no contexto histórico dele,
estava havendo muitas mudanças científicas. E lembra que o homem é produto do seu meio? É produto da sua era, do seu contexto histórico? Se a gente volta no passado e para pensar, né, racionalmente, quantos avanços científicos nós tivemos, os maiores avanços da história da humanidade, eu não estou falando da história agora, da história da humanidade, na minha humilde opinião, acho que se deu nesse final de século XIX e início do século XX. Foi uma virada de chave que parece que em 100 anos, 150 anos, o mundo fez isso aqui, ó, capotou. Né? A gente vivia de charrete, de cavalo. Daí chegou o século XIX, fez assim, bum, na cabeça da galera. Então, você tem, por exemplo, no final do século XIX, Freud. Quem é que você vê, né, que mais trouxe contribuição, por exemplo, para a psique humana, para a psicologia, para a psiquiatria? Freud, cara. Freud vive nessa época. Em 1900, ele escreve o maior livro dele, a coisa dos sonhos lá, a interpretação dos sonhos. Na virada, acho que eu não me lembro se é 1900, 1901, mas na virada do século. Ele trabalha anos e anos para falar daquilo. Cara, eu estava falando do Freud esses dias, eu falei, gente, isso é muito real. Eu tenho um filho de 5 anos, né? E ele está exatamente no complexo de Édipo. Depois pesquisem o que é o complexo de Édipo. Eu sou a princesa dele. Meu marido, se chegar para me dar um beijinho, assim, ó, um beijinho, ele sai. A mamãe é minha princesa. E aí tem essa questão do menino com a mãe e da menina com o pai. Isso é teoria científica, tá? E isso é trazido no final do século XIX para o início do século XX. Várias descobertas, várias coisas estão acontecendo. Então, quando o Aloysio ele olha para essas teorias, ele é um cara instruído, ele não é um cara aleatório. Ele vai olhar essa sociedade, né? Ele vai olhar o conjunto das pessoas e ele vai pensar, vai formular, opa, então dentro desse contexto aqui, eu posso trabalhar a sexualidade, a fisiologia, eu posso perceber que um vai influenciando o outro. Então é importante você observar que a sexualidade não é puramente sexo, ela tem a ver com essa questão que está aqui embaixo no slide, ó. Observa aqui, ó, fisiológico no ser humano. Além disso, vai revelar o quê? Poder, desigualdade, tá? Raça, gênero e ambiente. Então, a gente vai observar muitas questões instintivas. E aí, como é que vocês vão observar isso dentro da narrativa? Quando você olha, por exemplo, a personagem, Leone aqui, mostrando para a Pombinha como é o sexo. Ela é uma mulher no auge da sua vida sexual hormonal. E a jovem, quem é jovem sabe que o desejo sexual começa a florar ali por volta dos 13, 14 anos, depende da idade, depende se a menina já teve ali já foi menstruada. Então, esses desejos, eles são naturais. E eu vejo muitas pessoas tratando o sexo com tabu, como se o sexo fosse algo depravado. Por muito tempo foi depravado, mas o sexo ele é fisiológico, é uma necessidade do corpo humano. Eu não sou professora de biologia para explicar certas coisas que acontecem no nosso organismo, mas todo mundo que é minimamente instruído sabe que isso não é uma questão que é puramente da nossa cabeça, ela tem a ver com o fisiológico. Tá? Então, o Aloysio vai mostrar que essa fisiologia vai atrelada a situações de gênero, de ambiente em que se vive, com o instinto do corpo, o desejo, o prazer, as pessoas vão se revelar propensas a essas coisas, tá? Então, o que ele vai revelar para a gente como crítica? Que nada disso é abominável, né? O desejo sexual vem de todos. Agora, quem permite isso, né? Quem permite, né, ter uma relação? Porque, por exemplo, quando há certas situações, como eu falei para vocês no início da narrativa, da mulher que quer lá engravidar para poder ser ama de leite e começa a ter uma relação sexual com um cara debaixo da árvore, né? Por causa de um coelho que ela quer. Isso é a animalização do ser humano. Aí não tem a ver com a necessidade fisiológica. Ali é uma crítica mais escancarada.
tá? Então, é uma crítica mais escancarada para dizer o quê? Aquela mulher, ela queria o coelho. E aí ela usou o próprio corpo para conseguir o coelho. Ela usou daquilo que ela tinha. É errado? Não sei. Eu não faria. Mas se ela está fazendo. De quem é o corpo? É dela. Mas qual é a crítica? A mulher não pode fazer isso. Agora, o homem, ele sempre pôde fazer. O homem, ele pôde casar com uma, duas, três, quatro mulheres, quantas ele quisesse e estava tudo bem. Então, é uma crítica a essa visão que se tem. O homem, ele pode ser animal, mas a mulher, ela não pode ser animal. Isso tem uma questão com gênero. Outra coisa que ele vai escancarar. Quando há o desejo no corpo fisiológico e a mente não está trabalhada e preparada para frear esse desejo fisiológico, o ser humano é tratado como um animal. Por exemplo, o cachorro, quando você está andando na rua, vários de nós já vimos isso, né? O cachorro é um animal irracional. Então, ele tem ali o desejo, né, que é fisiológico dele, e ele vai ter relação sexual com outro cachorro na rua, um rabo cruza no outro, eles ficam agarrados. E é na frente de quem for. Por quê? Porque ele não vai olhar e vai falar assim, ah, não, peraí que eu vou me segurar aqui, porque tem uma criança passando na rua. Já aconteceu comigo, eu com a minha filha, pequenininho, um cachorro, um agarrado no fiofó do outro. A minha filha com 4, 5 anos, eu tive que tirar ela de perto. Não olha, não. É ruim, né? É super constrangedor essa cena. Quem nunca viu isso, né? Vocês já viram essas cenas assim na rua? O animal, ele não tem esse pudor, assim, não, peraí que tá passando a criança, um idoso aqui, eu vou segurar. Não, ele vai. Então, o que o tempo todo? Nossa, que exemplo horrível que eu trouxe, né? Mas ou então você pega um cachorrinho, quer dizer, Shih Tzu é danado para fazer isso. Você pega um Shih Tzu, gente, eu tenho uma amiga que ela tem um Shih Tzu, ele não pode chegar que ele começa e quer fazer com você, no colo, assim, né? Então, é fisiológico, mas o animal é irracional, ele não vai pensar no que ele vai fazer, o que ele pode fazer, deixar de fazer, ele só vai fazer. E o que o Aloysio ele fala é que certos grupos, certas pessoas, quando estão num ambiente como o cortiço, elas vão se tornar animais. E elas vão se tornar animais em vários sentidos, porque elas não vão racionalizar o seu sentimento. Então, essa é a crítica, né? E eu quero que vocês pensem dessa forma, porque é um experimento científico. O Aloysio está trabalhando com a ciência de que seres humanos, em situações de determinado conflito, tomam atitudes irracionais. Né? Eu já contei para vocês a história de que eu quase morri afogada. E que quando eu vi o bombeiro que foi me salvar, eu quase matei o bombeiro. Por quê? Porque a minha vida estava em risco. E eu só queria agarrar em alguém para sair daquele mar. Então, a gente, quando pensa, né, de forma racional, é uma coisa, mas quando você está em situação de risco, você pensa de outra forma. Fica ali 3 dias num buraco sem comer, e quando alguém jogar um pedaço de pão, um pedaço de água, você vai dividir com o seu colega que está de cativeiro com você. Tu vai agarrar um pedaço de pão, vai comer, vai lamber, vai dar seu jeito. Porque você vai atingir esse lado irracional e vai transformar esse lado irracional num ato de sobrevivência. Você vai atingir a sobrevivência, tá? Isso é fisiológico. E várias teorias psicológicas, psiquiatras vão falar sobre isso, entendeu? Então, por isso que é importante a gente conhecer quem é que estava por trás dessas teorias, sabe? Na verdade, o ato sexual na psicologia é uma necessidade fisiológica, tanto quanto beber água ou comer. Perfeito, Alan. É isso, tá? Então, quando o Aloysio ele escreve essas coisas, muita gente não entende. Mas não entende porque não teve acesso à mesma instrução que ele, né? De entender o ato sexual como algo fisiológico. Só que quando você está num ambiente que te propicia a ser mais irracional, você é sem pensar. E isso é muito complicado, né? Eu acho que isso também tem a ver com uma questão da permissividade, tá? A permissividade, que é uma palavra que eu tenho vivido muito nesses últimos dias. Eu estava numa turma um dia desse que eu saí de lá muito chateada, mas muito chateada,
Porque eu sei que toda turma, né, tem pessoas boas e tem pessoas más. Só que em escola é mais complicado, né? Porque você tem que falar para todo mundo, mas nem todo mundo quer te ouvir. E aí tem certos lugares que, ao invés de punir o aluno, fala, ó, se você está desrespeitando o professor, né? Eu já trabalhei em lugares horríveis nesse sentido. Você está desrespeitando o professor, você vai sair de sala, você vai tomar uma advertência oral, depois você vai uma advertência por escrito. Mas quando você desce um aluno, porque ele está fazendo alguma coisa errada, chega na coordenação, esse aluno não recebe uma advertência, o que vai acontecer com esse aluno nas próximas vezes? Ele vai entender que aquele sistema, que aquela coordenação, que aquele lugar é permissível com as suas atitudes. Ou seja, ele vai fazer o que ele bem entende, sem medo de ser punido. Porque ele sabe que naquele ambiente ele pode fazer o que ele quiser. Então, o ser humano, ele é assim. Ele vai observando o ambiente. Se naquele lugar eu posso ser desrespeitoso, que eu grito, que eu falo alto, não respeito ninguém, eu vou me tornar essa pessoa cada vez pior e todos os outros vão copiar esse meu comportamento porque sabem que naquele lugar aquilo é permitido. Então, acontece muito isso com, por exemplo, o Jerônimo. O Jerônimo, ele vem de um lugar onde não eram permitidas certas coisas. Mas ele chega num lugar onde era comum as pessoas traírem, onde era comum as pessoas dançarem, serem sexualizadas, onde era permitido você ficar com outra pessoa, você trair, você roubar, você mentir. Então, o que você vai se tornar? Essa pessoa permissiva também. Então, o ambiente faz o pior lado do ser humano aparecer. Né? Então, essas são relações do real com a história ficcional. Né? Deixa eu ver a contribuição de vocês. Me fez lembrar do rei, marido da Ana Bolena, que praticava adultério à torta e à direita, daí quis punir a Ana, mandou matar ela com acusação de traição, para ele continuar praticando adultério e se manter no poder. Perfeito. Né? É aquele famoso, Érica, né? Obrigada pelo seu compartilhamento aí. É aquele famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Eu posso fazer e posso punir porque eu estou num lugar de poder, numa hierarquia, mas você não pode. Né? Então, é bem isso que você está falando. Eu me lembro que esses dias, né, eu estava vendo coisas aleatórias, né? Instagram, porque nem tudo a gente fica só lendo coisas teóricas, não. Mas eu estava seguindo uma... eu não lembro o nome dele, mas ele é uma influencer que ele faz vídeos assim. Ele bota o vídeo absurdo de alguém, e aí ele pausa quando a pessoa fala um absurdo e fica, tipo assim, só olhando para a câmera. Ele não dá uma palavra, ele só faz expressões com a cara, tipo. Ele só faz assim. Ele não fala uma palavra no vídeo. Ele pausa o vídeo quando a pessoa fala um absurdo e fica com aquela cara olhando pra gente assim. É muito legal os vídeos dele. Aí ele fez um vídeo essa semana de uma mulher falando que, com aquela voz de pessoa da igreja da Assembleia Raiz, fala assim: olha, querido, você não posta a sua vida na rede social, porque Jesus está falando, porque não sei o que, não sei o que lá, é por isso que a tua vida não anda. Sabe, aquele jeitão assim. Aí ele pausava o vídeo, tipo assim, é verdade. Não é para ficar dizendo tudo que acontece na tua vida na rede social. Ele levou numa sério, né? Aí daqui a pouco ele pausa o vídeo e aí mostra essa mesma mulher que acabou de falar sobre a questão de não falar da vida dela na rede social. Aí no vídeo seguinte ela tá lá. Agora vamos eu e o marido fazer academia, primeiro dia da academia, e depois, primeiro dia no resort. Aí vamos não sei o quê. E ela postando o vídeo da vida dela todinho. Aí eu lembrei que a Érica compartilhou aqui agora, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ela manda os outros fazer, mas ela mesma não faz na vida dela. E é um monte de gente que é assim, né? Então, fica de olho. Assista assim, depois eu vou postar esse vídeo de novo lá no meu Instagram para vocês verem. É muito engraçado, gente. É um dos melhores vídeos que eu já vi essa semana. A gente fica rindo um pouco, né? Bora lá falar de Rita Baiana. A Rita Baiana, ela a gente já sabe, ela é apresentada como essa mulher sexualizada, ela é independente, ela é sedutora, ela parece uma mulher do século XXI. Só que ela está no século XIX. Não esqueçam disso. Então, ela é a mulher dona da própria sexualidade. Ela não aceita que homem nenhum fale com ela.
do jeito que ela não se agrade, ela faz o que ela bem entende, ela não está nem aí para a opinião dos outros, né? Se ela tiver que dançar a noite inteira no pagode, ela vai dançar e dane-se você. Então, ela é essa mulher que vai quebrar com essas expectativas aí. E aí ela vai provocar, né, de forma intencional, o desejo do Jerônimo. E é com base nessa sexualidade que ela vai alterar a trajetória do Jerônimo, né? Então, a obra vai destacar justamente a transformação desse homem bom, perfeito, maravilhoso, 100% sem defeitos, por causa dela. Itabaiana, coitada, jogando a culpa na mulher. Eu fico brava com isso. Agora vamos ver essa parte aqui, tá? Eu vou colocar aqui maiorzinho para vocês verem. Jerônimo já nunca pegava na guitarra, senão para procurar acertar com as modinhas que a Rita cantava. Em noites de samba, era o primeiro a chegar-se e o último a ir embora. E durante o pagode, ficava de queixo bambo, ao ver ela dançar a mulata. Abstrato, pateta, esquecido de tudo, babão. Olha a linguagem, gente, muito natural, né? Muito real, sem nenhum tipo de enrolation, como é costume do século XIX. E ela, consciente do feitiço que lhe punha, ainda mais que se requebrava e remexia, dando-lhe embigadas ou fingindo que limpava a baba do queixo com a barra da saia. Então, imagina a cena, né? Ela rodando lá, dançando, ela pega a barra da saia dela e passa na barba do Jerônimo. E todo mundo ria. E riam-se. Não, definitivamente ele estava caído. E Piedade, que é a mulher do Jerônimo, agarrou-se com a bruxa para lhe arranjar um remédio que lhe restituísse seu homem. A cabocla velha fechou-se com ela no quarto, acendeu velas de cera, queimou ervas aromáticas e tirou sorte nas cartas. O que a gente tem que observar aqui nesse trecho, tá? Coisas muito importantes. Primeiro, a gente tem uma descrição muito clara de uma cultura, que é a cultura do samba. E além da cultura do samba, a gente tem a cultura do feitiço, que tem a ver com essa questão das religiões de matriz africana. Então, a gente vai ver, por exemplo, essa informação ao final do trecho de que a Piedade, embora seja uma europeia e não vivesse esse tipo de coisa, ela busca ajuda com uma pessoa, né, com uma mulher que se intitula como bruxa, para poder arranjar um remédio, e aí faz lá um trabalho com ervas, com cera, né, velas de cera, e tirar sorte ali nas cartas, para ela tentar restituir esse homem, porque esse homem estava enfeitiçado, né? Então, enfeitiçado é por conta dessa questão corpórea, né, fisiológica. Ele é um homem que tem desejos sexuais. E essa mulher, ela sabia do desejo sexual. Então, ela faz, né, isso de propósito na narrativa. E é muito importante que vocês acompanhem essa informação. E a barra da saia, né, Sara, é muito perto desse chão, né? O negócio... Eu gostei. Um negócio cheio de bosta, né? Então, ele pega ali, ó, passa assim, pano. Muito bom. Aí, vamos ver o próximo. Aí, o que a gente percebe? A gente vai perceber que essa dança, né, esse corpo, esse desejo, transforma. Então, é o corpo da Rita, o corpo do Jerônimo, o desejo do Jerônimo, o desejo da Rita. A sensualidade dela não fica apenas nesse campo da descrição física, porque a gente vai ver em muitos trechos essa descrição que ela é uma mulher bonita, que ela é uma mulata, que ela sabe dançar, que ela sabe isso, aquilo, outro. E o que isso é? O que isso tem a ver com a aula de hoje? Efeito do real. Muitas mulheres sabem que podem chegar, por exemplo, aos homens, e que você está numa festa, está numa boate. Uma mulher, quando ela sabe dançar, ela atrai a atenção de todos, né? Então, a dança é um dos elementos norteadores do desejo. E essa mulher, ela sabia dançar, né? Tanto é que vários momentos a gente tem a Rita ali no centro de uma roda,
de samba, uma mulher dotada de swing, de axé, sei lá o quê, né? Então, gente, essa relação da paginação que eu estou usando, eu vou mandar para a Hannah, tá? É de um PDF, eu não me lembro qual que é o PDF. Peraí, que eu vou tentar colocar para vocês. Cadê Hannah? Vou mandar para a Hannah aqui, peraí, tá? É um PDF específico, não me lembro nem qual que era a editora. Eu estou usando esse que é mais fácil copiar e colar os trechos, tá? Estou mandando para a Hannah o PDF, aí ela manda para vocês, tá? Porque não é no livro físico, não. E lembrando, gente, que assim, eu mesma tenho 1001 edições do Curtiço, tá? Então não vai bater com a edição de vocês, não. Mas eu mandei o PDF que eu usei a referência, tá? E aí a Hannah compartilha com vocês. Bom, vamos lá. Outro trecho, né? A sensualidade não vai ficar apenas no campo da descrição física. Vamos lá. Florinda, metida agora como um despachante da estrada de ferro, voltara para o São Romão e trazia a sua casinha em muito bonito pele de limpeza e arranjo. Estava ainda de luto pela mãe, a pobre velha Marciana, que ultimamente havia morrido no hospício dos doidos. Aos domingos, o despachante costumava receber alguns camaradas para jantar. E como a rapariga puxava os feitios da Rita Baiana, as suas noitadas acabavam sempre em pagode e dança e cantarola. Mas tudo de portas adentro, que ali já não se admitiam sambas e chinfrinadas, que eu botei aí, que eu não sabia o que era chinfrinadas, tá? Eu botei algazarras, ao relento. Uma outra coisa que é importante, essa edição que eu mandei para vocês, que eu estou usando nesse PDF, ela tem uns numerozinhos em azul. E aí, quando você clica, tipo o hiperlink, você clicou no azulzinho, aí vai para um glossário. Então, eu estou usando essa edição porque eu gosto dela por causa disso. Porque quando eu não sei o significado de uma palavra, até porque é século XIX, né? Você clica em cima desse azul e aí você vai diretamente para o glossário. E aí fica mais fácil. Eu não lembrava, não sabia o que era chinfrinadas, aí eu botei. Então, o que esse slide está mostrando para a gente, tá? Que a Rita Baiana, ela é um modelo de comportamento, tá? Então, assim como ela ia lá para a roda de samba, sambava e ficava dançando, etc e tal, outras pessoas, outras mulheres começaram a copiar essa sensualidade da Rita. Porque uma mulher, quando vê a outra, a gente é assim até hoje, né, gente? A título de exemplo, eu tenho a minha filha, que nunca vi, gente. Eu tô aqui no quarto dela. Eu abro a gaveta da minha filha. Outro dia eu falei assim, Letícia, eu quero um gloss, me empresta um gloss, estava com a boca ressecada. Gente, ela me deu, sei lá, 1.500 opções de gloss. Eu falei, mas eu nem lembrava que eu tinha comprado isso tudo de gloss para você. Aí eu lembrei que toda vez que eu vou no shopping, eu vou numa loja, ela pede para comprar um gloss. E teve um gloss que foi caríssimo. Foi tipo R$ 100. Eu falei, gente, R$ 100 num gloss foi presente de Natal que ela queria. Aí eu peguei ele para ela, uns 2 gloss, assim, cada cento e pouco. Ah, é Francine, não sei das quantas, né? A gente. É uma influência dessa da vida que tem uns gloss penduradinhos, assim, de mel, chocolate, umas paradas meio estranhas, assim. As meninas devem saber do que eu tô falando. Por que eu tô falando de gloss, gente? Porque comportamento se imita. Se uma tem, todas querem. Ah, mas eu preciso de outro gloss? Não, não preciso, mas saiu um novo, eu quero, né? Então, todo mundo é assim. E isso, esse comportamento que é compartilhado, é falado na narrativa. Então, a Rita, ela influencia outras mulheres. Quando as mulheres olham para a Rita e veem ela dançando e o homem babando por ela, elas também querem isso. Então, esses feitios da Rita Baiana que foram falados aqui no trecho anterior, ó, os feitios, está até destacado no texto, ó, puxava os feitios da Rita Baiana. Então, o que essa mulher ela queria? Ela queria ser como a Rita Baiana, né? Então, esse comportamento vai influenciar outras, a sua maneira de dançar, a sua maneira de agir, a sua sensualidade. Por quê? Porque a gente tem um comportamento verossimilhante, que dentro da narrativa faz sentido. Isso é efeito do real, porque na vida real as pessoas também são assim. Elas querem compartilhar daquilo que
bem entendem. Mentira, Sara. Francine é o quê? É o quê? É muito bom, mas tomar cuidado que alguns são para aumentar os lábios, fazer arder. Gente, um dia desse eu comprei um batom que realmente estava queimando meu lábio. Eu falei, gente, será que esse negócio está com defeito? Gente, eu não sabia disso não. Obrigada pela informação, Sara. Tá vendo como é que são as coisas, né, menina? A gente passa cada uma como mãe. Mas, verdade, eu gostei. A Rita, como influenciadora, né, ela dança, se diverte. A Florinda puxa os feitios da Rita. Então, ela faz o quê? Ela reproduz um comportamento. E o samba e a dança se tornam parte da rotina. Então, mesmo que ela chegou lá do hospício, chegou lá cansada do trabalho, as pessoas elas querem copiar. Né? Já dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. É uma grande verdade. As pessoas vão olhando os comportamentos uma das outras e vão retrucando isso na vida real, né? Então, na narrativa também, tá? Então, o efeito do real na narrativa, fora da narrativa. Efeito Rita funciona como uma referência de liberdade, de sensualidade, de comportamento entre as mulheres do cortiço, ok? Pombinha, vamos falar da Pombinha. Olha o que o chat fez. Eu pedi para ele fazer, ficou bonitinho também, né? Eu só não gostei que botou a Pombinha morena. Mas porque ela tem os cabelos claros, né? O chat errou nisso aí. Mas eu botei, gente, duas fotos e falei para o chat fazer, porque o nome Pombinha, né? Lembra pomba branca. E pomba branca lembra paz. E que paz lembra o quê? Pureza. Então não é à toa que o nome dela é Pombinha, né? Não é só uma pomba de cemitério, é uma pomba da paz, é uma pomba branca, né? Ela é linda, ela traz tranquilidade, serenidade, né? Clareza. Então isso também é proposital na narrativa. Se você nunca parou para pensar no nome da pombinha, pense agora comigo, né? A pombinha, ela é a pureza do desejo. Se na Rita Baiana a gente tem uma mulher sensual, que não tem medo de mostrar sexualidade, de falar sobre o desejo, o corpo, etc., a Pombinha já é o oposto. Por quê? Porque no início dessa narrativa, essa mulher ela é jovem, ela é recatada, ela é tímida, ela é associada à pureza. Então, eu quero que você lembre da pomba branca, da paz, da serenidade, né? Daquilo que é límpido, transparente, puro e virginal. Tá? Então, essa jovem, ela é tudo isso, no início da narrativa. Ela foi criada, educada para o casamento, inclusive ela era referência para outras mulheres, de uma mulher que predominantemente fazia aquilo que a sociedade dizia que era o correto. Já no final da narrativa, a gente vê que isso se cai, né? Se desmonta. Porque quando ela descobre o desejo, quando ela descobre que ela tem, né, uma vulva, o que acontece com ela? Ela quer usar. Então, essa transformação, essa sexualidade, essa prostituição, vem porque há uma quebra dessa expectativa, há um rompimento com essa pureza. Tá? Então, há um rompimento com esse modelo anterior. Ficou bonitinha a imagem, né? Pomba branca. Aí tem uma descrição, né? Essa foi a melhor frase que eu já ouvi. Socorro, Deus. Mas quando ela descobre que ela tem uma vulva, ela quer usar. Bom, o ser humano animalizado. Olha o trechinho que eu tirei para vocês, tá? Depois vocês conferem lá no PDF que eu mandei para a Hannah. A filha era a flor do cortiço, a filha era a pombinha, tá? A flor do cortiço. Inclusive, nesse PDF, do lado da palavra flor, tem uma referência do que é flor no cortiço. Depois você vai lá e lê. Chamavam-lhe de pombinha, bonita, posto que enfermiça e nervosa, a último ponto. Loura, o chat errou. Eu pedi para o chat fazer ela loura. Ele fez morena, mas desconsidera porque o chat erra, tá? Ela é loura, cabelo louro, pálida. Por isso que eu botei a imagem da pomba,
Porque a pomba é branca, a pombinha também é branca, né? O chat deu uma desconjuntada. Eu falei para ele fazer igual, mas ele não fez. Por isso que não confio no chat. O chat não fez igual. Mas ela é loura, ela é branca, ela é pálida. Imagina uma pessoa branca, que nem eu, assim, que sem maquiagem, só Jesus. Nessa. Gente, tá muito feia. Olha essa aqui, olha essa imagem da pombinha aqui. Tá feia, bichinha, coitada. Um dente assim. Mas aquela tá branca, aquela tá loura. Dá pra ver? Feia demais, misericórdia. Se eu vejo essa mulher, eu saio correndo. Então, ela é loura, ela é pálida, com uns modos de menina de boa família. A mãe não lhe permitia lavar, nem engomar, mesmo porque o médico a proibira expressamente. Quando eu vi a primeira vez essa história, eu achei que ela era acamada, que ela era uma pessoa com alguma deficiência assim, grave mental. Porque a mulher só via deitada, gente, na cama, não podia fazer nada, né? E aí ela tinha o seu noivo, o João da Costa, moço do comércio, estimado do patrão e dos colegas, que com muito futuro e que adorava, conhecia desde pequenininha, foi preparada para ele. Mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. A mãe de Pombinha, né? É que Pombinha, orçando, aliás, pelos 18 anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade. Gente, essas construções do século XIX são tão engraçadas, né? Olha só, pago à natureza o cruento tributo da puberdade. Eu tenho que concordar, porque realmente ficar menstruada é cruel. É um cruento tributo mensal que a gente paga. Fala, Saritia. Então, provavelmente você vai falar que aquele negócio da cabeça, da cabeça no século XXI. Mas, assim, realmente faria muita diferença entregar ela sem ela estar menstruada, porque a idade ela já tinha. E Uhum. até certo ponto a gente vê que aquele estímulo que foi dado para ela naquele momento fez ela, né, menstruar. Então, será que se ela tivesse sido entregada para ele antes, ela já teria menstruado? Então, acho que só o Aloysio poderia te responder isso. Mas, assim, eu entendo, né? A mãe, ela... Porque, vamos lá, vamos pensar com a cabeça do século XIX. A mulher, ela só se tornava mulher quando ela menstruava. Por isso que era comum, e ainda é em algumas sociedades, que a mulher só se case após a menstruação. Só que a mãe dela queria ter certeza de que ela não seria devolvida, porque o casamento é um contrato. Então, se ela casa, a mãe recebe lá o valor pelo casamento, enfim, e aí ela não pode ter filhos, porque lembrando que até o século XIX, aliás, até o século XX, casamento era sinônimo de contrato e filhos era sinônimo de matrimônio perfeito. Então, essa mãe, ela queria ter certeza de que, ao entregar a sua filha para o casamento, ela teria utilidade, que era gerar filhos. Porque vamos supor que ela não pudesse gerar filhos, que ela fosse uma mulher infértil. O que poderia acontecer? Ela poderia ser devolvida. E aí ela ficaria uma moça solteira, falada, já perdido a virgindade e não tem um casamento. E aí não ter um casamento significa não ter como se sustentar, porque a mulher, ela era sustentada pelo homem. Ela não podia trabalhar. E a mulher que trabalhava naquela época era uma mulher como prostituta, né? Ou ela era escravizada. Qual outra mulher na narrativa que você conhece que tenha um emprego assim, ok, e que não seja mal falada, que não seja falada, né, pela sociedade? Não Ama de tem. leite? Hã? Ama de leite? Então, mas ela é ama de leite, mas ela, como é que ela usa para ser uma ama de leite? Ela trai o marido lá naquele bendito coelho, gente.
Para ser ama de leite, você tem que fazer o quê? Para você ter leite, você tem que fazer o quê? Ninguém vai responder isso. Transar, gente. Fazer sexo. Fazer menino. É isso. E aí uma mulher que transa, né? Palavra meio chocante, mas é realidade. Ela só vai produzir leite se ela tiver feito sexo. Uma mulher que faz sexo é uma mulher bem falada no século XIX? Sim ou não? Não, né, gente? Então, é isso. A mãe dela não queria que ela se casasse, assim, sem saber se ela poderia ter filho pela consequência do casamento, né? Então tem toda uma questão fisiológica sendo colocada, mas também tem uma questão social, né? Uma questão política. E aí, gente, nesse sentido, isso é muito ruim, porque muitas meninas eram entregues a homens de 30, 40, 50 anos com 12, 13. Porque se a gente for parar para pensar nisso, eu, por exemplo, menstruei com 12, 13 anos. Mas a minha filha, por exemplo, com 10 aninhos veio a primeira menstruação, né, a menarca, aí sumiu e só veio depois com 13, 14 anos. Mas imagina, se ela vivesse nessa sociedade, com 10 anos ela podia casar? Se entregue para um homem? Um homem? Pensa num homem de 40 anos com uma menina de 10. Né? Isso é totalmente ilegal, totalmente errado nos nossos dias. Era para ser naquela época, mas não foi por muito tempo legalizado, né? O casamento entre crianças. E ó, vamos trazer para o contexto de hoje, verossimilhança. Tem um caso de uma menina que agora já é maior de idade, mas que ela foi casada, é casada com um prefeito de uma cidade, eu acho que no sul do Brasil, e esse cara é um velho de 60 e poucos anos. O nome dele é um nome estranho, é com R, Raduan, uma coisa assim. Pesquisa para mim alguém aí, coloca. E ela ficou com ele quando ela tinha 13 anos. E com 16 anos, ela casou com ele. Ela é primeira dama dessa prefeitura. Eu não estou inventando, não, isso é real, tá? Joga no Google aí. Adolescente que teve caso com um prefeito no sul. É um nome estranho o nome desse cara, Ranuan. É um nome estranho. Pesquisa aí e me fala depois o nome dele. Mas é real, né? Então a gente não pode achar que isso está só na ficção, isso é mundo real. E ela tá lá, ela é loira, é bonita, sabe? Toda produzida, cheia de silicone agora. E aí ela diz que ama ele loucamente. A mãe aceitou. Aí você vai pesquisar mais a fundo. A mãe trabalha empregada na prefeitura. A família, o pai, não sei quem, trabalha na prefeitura. Aí, não é Raduan, não, é Rissan. Obrigada, Sara. Rissan Hussein Derraine. Esse mesmo cara. 65 anos, casou com a menina com 16. 16 anos. Só que quem for pesquisar antes, vai procurar, vai achar a notícia de que essa menina tinha caso com esse cara com 13 anos. Aí ela ficou dos 13, aí com 16 a lei permite que ela se case com a autorização da mãe. E aí a mãe autorizou. E a mãe é empregada nessa prefeitura aí. Então, assim, gente, isso é muito real, né? E a mãe da Pombinha queria ter certeza de que ela casando, ela não iria ser devolvida, digamos assim. Então, o ser humano é animalizado, né? Ela tem uma relação ali de sexual, mas de animalização mesmo. Tipo, vamos casar, vamos ter filho, enfim. Isso me lembra muito o negócio do Felca. Total, Sara, total. E ela vendeu, literalmente, Andressa, perfeito sua colocação. Ela vendeu a filha, tá? Esse caso é nojento. Depois vocês pesquisam lá. E sabe o que é o pior? Se você entrar no Instagram, porque eu já tive essa coragem, né? Você entra no Instagram dela, tem poucas coisas, mas tem muitos comentários, né, das pessoas falando. A própria Sâmia Bonfim já falou sobre esse cara num plenário, numa coisa assim.
E ele assim, não, é amor. Pô, um cara com 65 anos com a menina com 13, é amor aonde, gente? Né? Nem aqui, nem na China. Mas, enfim, isso é efeito do real, né? Vida real. Efeito real pela corporeidade, né? Pela corporalidade. Também temos aí, foi a cena que eu falei para vocês que o chat não deixou fazer, mas tem aqui no quadrinhos, tá? Essa cena, eu segurei um enjoo aí para a gente ficar um pouco enojado, mas vamos lá, para vocês saberem qual é a cena. Essa cena aí, tá? Pombinha e a Leone, tá? Diz assim: às vezes a gente não vai entender umas palavrinhas ou outra, mas dá para entender pelo contexto. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer com animalização, tá? Pombinha arfava, relutando, tá? Mas o atrito daquelas duas grossas pomas, entenderam? Sobre o mesquinho peito da donzela impúbere, que estava ali na sua puberdade, a roçar o vertiginoso daqueles cabelos ásperos e crespos nas estações mais sensitivas da sua feminilidade, acabaram por foguear a pólvora do sangue, descertando-lhe a razão ao rebate dos sentidos. Agora, até me empolguei. Espolinhava-se toda, cerrando os dentes, premindo-lhe a carne em crispações de espasmos. O corpo faz assim, ó. Ao passo que a outra, por cima dela, doida de luxúria, irracional. Anota essa palavra. Irracional. Feroz. Revoluteava em corcovos de égua. Quero que vocês imaginem a seguinte cena, tá? A pombinha está embaixo, a Leone está em cima. E a Leone, quando está agarrada nela, fremindo-lhe a carne em crispações de espasmo que a pombinha está sentindo, a outra está por cima dela, com luxúria. Ou seja, a outra conhece a sexualidade. E ela é irracional. Quem é irracional? A Leone. Porque a Leone se deixa dominar pelo sexo. E aí tem uma relação que eu acho muito interessante. Em corcovos de égua. Corcovos de égua. Bufando e relinchando. O que nós estamos vendo nessa cena? A animalização. É como se fosse literalmente dois cavalos, um em cima do outro. Mas não são dois cavalos. A Leone está por cima da pombinha como se fosse um animal. E ela agarra a pombinha. E ela, sabe? E ela relincha. Ela bufa. Ela tem atitude de um animal. Não é um sexo amoroso, prazeroso, bonito. É uma relação animalesca. E metia-lhe a língua terça pelas orelhas. Ela enfiava a língua dentro do ouvido da pombinha e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos, lubrificados de espuma. Imagina ela, que nojo. E mordia-lhe o lóbulo dos ombros. Aqui atrás, aqui assim, ó. O pescoço, pegava, enfiava a língua aqui, passava a língua no pescoço e agarrava-lhe compulsivamente o cabelo aqui, ó. Puxava o cabelo da pombinha como se quisesse arrancar aos punhados. Ok? Desculpa a interpretação, gente. Tô com vergonha. Eu sei que a gente é amigo. Mas vocês tinham visto essa cena? Parece uma desesperada, né, gente? Coitada da pombinha, fiquei com pena. Digam coisas. Não me lembro se tem no filme, mas acredito que sim. É isso, tadinha da pombinha. Depois disso, né, o que acontece com ela? Ela se transforma. Tem como uma pessoa
que foi puxada. Como se fosse um cavalo por cima de você, arranca o cabelo, lambe a orelha, enfia dentro do ouvido. É isso, Sara. Eu que estava esperando vocês falarem isso. Isso é um estupro. É animal. A única diferença é que ao invés de ser um homem, é uma mulher. Mas a relação sexual não foi dada por amor, né? Foi um estupro feito por uma mulher. É isso. Então, a pombinha de antes, ela é pura, casamento, mulher honesta, preparada para o casamento. E depois, desejo, ruptura. Por quê? Tem como uma pessoa continuar com pureza sem perceber a vida depois de uma cena dessa? Não tem. Então, a transformação dessa personagem é apresentada como resultado do quê? De uma interação entre o meio, entre o corpo, entre o desejo e entre as circunstâncias. Então, qualquer pergunta que tiver nesse aspecto sobre a pombinha, sobre a Leone, sobre como essa relação se deu, vocês têm que pensar nesse aspecto de que no naturalismo a gente vai fazer experimento científico botando pessoas diferentes no mesmo lugar e percebendo como elas copiam umas às outras e como elas mudam quando elas estão ligadas, né, por esse momento. Então, é basicamente isso, tá? Pombinha e verossimilhança interna. O que isso tem a ver dentro da narrativa, tá? O que faz sentido na narrativa? É o que eu acabei de falar para vocês, tá? A mudança, ela não vai acontecer do nada. Por isso que eu acabei colocando esse trecho e fazendo essa leitura para vocês entenderem que a verossimilhança interna que acontece nessa narrativa com a pombinha é uma narrativa que constrói-se com uma sequência lógica dentro da história. Ou seja, a pombinha estava lá. Aí ela estava num ambiente. E aí, um ambiente que proporcionava a ela um cuidado da mãe. Só que nesse ambiente, o que aconteceu? Ela teve uma experiência perturbadora, um estupro. Dali, depois daquele estupro, ela concebeu a descoberta do desejo. A sua menstruação veio, a natureza mostrou o que era para ser feito. E houve uma mudança depois de comportamento. Essa mudança só acontece após esse episódio, né? Após esse episódio de violência. E aí, esse novo modo de vida da pombinha só vai acontecer porque dentro da sequência narrativa lógica do romance, você tem o aparecimento dessa mulher, que é a Leone, você tem a circunstância do casamento, que não acontece, você tem a circunstância da menstruação, que não desce. Então, você tem uma série de coisas que vão, no final, propiciar essa relação de verossimilhança interna. Não faria sentido, por exemplo, o outro fim para a pombinha. Ou faria? Eu não sei se faria um outro sentido. Depois de uma situação como essa, como que ela voltaria, se casaria com um homem e teria vida e tudo? Não faria sentido depois do que aconteceu com ela. Né? Então, a vida levou a pombinha a ser essa pessoa, por questões internas. Então, resumidamente, para a gente ir para as questõezinhas, tá? Esse quadro ele vai explicar a diferença de Rita Baiana para Pombinha. Então, Rita Baiana, na obra inteira, ela é essa mulher sexualizada explicitamente, uma mulher experiente, uma mulher sedutora, que usa o seu corpo para conseguir aquilo que deseja, enquanto a pombinha ela só vai ter acesso a esse sexo, a essa sexualidade pós-momento traumático. Então, é o desejo, é o corpo que transforma a pombinha. E a Rita Baiana é que transforma o desejo. Então, ela já é o contrário. Enquanto uma já tem o sexo, o desejo dentro de si, a outra só adquire o desejo e a sexualidade depois de uma iniciação sexual. Tá? Então, ela passa por uma transformação profunda que vai repercutir, obviamente, na descoberta do desejo. Tá, gente? Então, ficou bem claro aí, né, a diferença do sexo, né, do desejo,
numa personagem e na outra personagem. Como não cair em pegadinha, tá? Falando de UERJ. Não confunda ficção com mentira, tá? Ficção é ficção, mentira é mentira. Se nós estivermos falando de alguma coisa externa, aí estiver perguntando dentro da narrativa, você pode falar, aconteceu na vida real, mas não aconteceu aqui, ou vice-versa. Então, a narrativa ela pode ser inventada e ainda assim construir uma realidade convincente. Então, assim, não sabemos se aconteceu essa história da pombinha ou não, mas ela é convincente, porque ela é real. Ela é real aonde? Dentro da própria narrativa. 2. Procure a coerência interna. Você tem que se perguntar, isso combina com o universo desse texto? Faz sentido para essa narrativa? Se fizer, tem efeito do real. Tem verossimilhança. 3. Observe os detalhes. Se na cena, no fragmento que a UERJ tirar, tiver descrição do lugar, comportamento e tiver tudo fazendo sentido, efeito do real, tem verossimilhança. 4. Não exija realismo de toda a obra. A gente vai ver coisas como essa cena que são absurdas, né? Que são exageradas, mas que sim, como vocês estão colocando aí, ó, temos o caso de pedofilia, né? Temos o caso de várias situações de estupro, de várias situações na história e na vida real. A gente conhece, se a gente for enunciar aqui, enumerar todas, a gente não acaba a aula hoje, né? Mas então, existe o fantástico, existe o absurdo e existe aquilo que conversa com a realidade de fora. 5. Atente-se ao contexto. Uma situação ela pode até parecer estranha para a gente, mas se estiver coerente com o tempo da obra, com o espaço, com tudo que foi apresentado na narrativa, tá certo? Não podemos pensar com a cabeça de 2026. Pense com a cabeça do século XIX, tá? E 6, volte sempre ao texto. Na dúvida, ficou com dúvida no fragmento? Volta no fragmento, que às vezes a resposta está lá. Então, é só você voltar para você não errar a questão, tá? Na hora da questão, verdade, não é essa pergunta, é possibilidade? Não sei. O que eu tenho que analisar? O texto. Então, coloquei para vocês, leia como um detetive, né? Procure as pistas no texto. Procura pensar o que tem ali que me faz acreditar que aquilo ali é verossimilhança interna ou externa. Tem que procurar as descrições. Então, a descrição vai ajudar a gente super nesse momento. E aí, bora para as nossas questõezinhas de hoje, para a gente resolver? Vou avisar para vocês que as questões de hoje estão um pouquinho mais complexas, mas é para a gente transmitir essa ideia do efeito do real. Às vezes uma palavrinha ou outra vai estar diferente e a gente tem que pescar isso. Tá bom? Lembrando que quem quiser mais questões, temos o meu e-book ainda com 65 questões que vai ficar disponível até a data da prova. Vou ver se eu coloco um cupomzinho de desconto para vocês essa semana, mas, né, vamos praticar. Quanto mais questões a gente fizer, melhor. E agora, vamos fazer as questões da aula. Tá? Vamos para lá, compartilhar essa guia. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Peraí. Janela. Vamos ver se aparece para vocês aí. Quem já comprou, já está fazendo, já deve estar garantindo aí, né? Quanto mais questão a gente faz, melhor. Aproveitem. Deixa eu ver se apareceu aí para vocês. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. E assim fica ruim. Peraí, deixa eu diminuir. Vou ter que deixar assim no zoom. Bora lá. Leia o trecho. A filha era flor, chamavam-lhe pombinha, bonita, posto que inferniça, né? Aquele trechinho que eu li, dizendo que ela é loura, pálida, com os modos de menina de boa família. Pombinha. A caracterização contribui para o efeito do real, principalmente porque qual é o que propicia o efeito do real?
Conta para mim. Leiam as alternativas aí. Deixa eu beber uma água. Ah, vocês estão colocando... Ih, tá com dúvida aí. C, D... Eu compliquei um pouquinho mais hoje. Então, gente... Vocês erraram. Letra A, tá? Atributos físicos e comportamentais a uma posição social reconhecível, produzindo uma personagem individualizada dentro do espaço coletivo. Essa é a questão, tá? O efeito do real mostra o quê? Que dentro daquela realidade, ela é individualizada. Lembra que no Cortiço todo mundo era errado, todo mundo fazia uma opção de coisa ruim, né? E aí a gente vai e vê a Pombinha diferente, ó. Ela era loura, ela era muito pálida, ela tinha modos de boa menina de família, ela era bonita. Então, ela era diferente. Ela possuía atributos físicos, de ser loura, de ser pálida, e comportamentais. Menina de boa família, numa posição social reconhecível. Por quê? Porque todo mundo conhecia ela no Cortiço, e ela era uma personagem individualizada dentro de um espaço onde todo mundo era errado. Ela não, ela era a referência. Tá? Então, a letra A que é correta. Tá? Prestem atenção. Número 2. Não tinha ainda pago a natureza, aquele mesmo trecho, o cruento tributo da puberdade, né? Ela não tinha ficado mocinha. E que deixassem lá falar o doutor. Entendia que não era decente, nem tinha jeito. Dar homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras. Gente, regras era menstruação. Então, o que está sendo dito é o quê? Como é que eu vou dar essa mulher para um homem se ela ainda não tinha menstruação, ela não podia gerar filhos? Vamos ver agora. A situação apresentada no fragmento contribui para a verossimilhança externa do romance, na medida em que recupera uma concepção social historicamente possível, relacionando casamento, sexualidade feminina, expectativas sobre o corpo da mulher. Letra B, reproduz uma concepção médica historicamente documentada, apresentando como cientificamente comprovada a necessidade de aguardar a puberdade antes do casamento. Letra C, incorpora uma concepção familiar historicamente plausível, mas a distancia das práticas médicas e das expectativas sociais do período. Ou, letra D, reproduz uma concepção moral historicamente plausível, embora a narrativa apresente como decorrência direta de uma explicação fisiológica. E aí, compliquei um pouquinho para vocês. A situação no fragmento para a verossimilhança externa do romance é atribuída nesse fragmento à medida em que o que acontece? Pausa para vocês pensarem. Essa está um pouquinho mais fácil, só ler com atenção. Ah, já colocaram. Acertaram, agora sim. Recupera uma concepção social, e aí vocês só acertaram também porque eu falei, né? Historicamente possível, ou seja, historicamente é o quê? Era normal uma mulher casar assim que menstruasse. Então, relaciona o casamento com a ideia de sexualidade feminina e expectativas sobre o corpo dessa mulher. Qual era a expectativa? Que as regras descessem, tá? Então, acertaram. Letra A. Número 3. No seu farto cabelo, crespo e reluzente,
Puxado sobre a nuca, havia um molho de manjericão. Um manjericão dentro do cabelo. E um pedaço de baunilha. Que cabelo cheiroso. Espetado por um gancho. Ok. E toda ela respirava o asseio das brasileiras. Olha a Rita Baiana sendo representação aí, ó. E um odor sensual de trevos e plantas aromáticas. Pegaram? A descrição da Rita Baiana participa do efeito do real. Por quê? Olha o que essa descrição ela faz. Digam coisas. Não vou ler tudo não, tá, gente? Estou cansada de ler. Leiam com calma. Número 3. Ler devagar ajuda, né? Prestem atenção. Foram de B? Acertaram, meus amores. Privilegia elementos sensoriais concretos, né? O que é sensorial aí? É cheiro, né? Sabor, paladar, olfato. Então, tudo que é sensorial são os 5 sentidos humanos. Olfato, visão, paladar, audição, né? E nesse sentido é o nariz, né? E aí ela tinha privilégio, né, de efeitos aí sensoriais concretos, porque eu tinha o quê? O manjericão, a baunilha concreto. Ela literalmente tinha um pedaço dentro no cabelo dela, embora organize segundo uma percepção que associa a sensualidade e a materialidade do corpo. Perfeito, acertado. Então, bem. 4. Casar? Protestou Rita. Nessa não caía a filha de meu pai. Casar? Livra? Para quê? Para arranjar cativeiro? Olha, Rita Baiana, mulher do século XXI, lá no XIX. Considerando a construção de Rita Baiana ao longo da narrativa, a sua fala contribui para a verossimilhança interna, ou seja, faz sentido dentro da narrativa. Por qual motivo? Leiam as alternativas. Apresenta uma opinião coerente sobre a sua posição social, embora a narrativa não estabeleça, tanana, tanana. Vocês vão ler. Leiam aí. Quando eu acabar de ler a B, eu vou para a CD, que está cortado na folha. Agora eu vou puxar aqui para baixo, tá? Letra C e letra D. Querem que volte para ver um pouquinho a letra A? 4, ó. A, B, C ou D? Todo mundo foi de D? Muito que bem, acertaram. Apresenta uma opinião compatível com a caracterização da personagem, especialmente com a sua valorização da autonomia e sua resistência ao casamento. Então, para quem já conhece a trajetória dela, sabe que faz todo sentido. Também tranquilinha essa questão. Fala, Carol. Pro, se eu não me engano, no final da obra, ela não acaba ficando com Jerônimo e se casando com ele? Sim, ela não é que ela casa, né? Que ela não casa com ele, mas Não? ela tem uma relação ali com ele, Ah, tá. tá bom? Mas aí vamos focar aqui na questão do desejo, né? Do sexo, que faz ela não querer casar. Desculpa, professora. No caso, o Jerônimo, ele assume o lugar daquele outro que morreu, né? Que ele mesmo matou. Tá, Isso. obrigada. Nada. Vamos voltar. Cadê? Perdi. Agora, número 5. E apesar dos protestos, das súplicas e até das lágrimas da infeliz, arrancou-lhe a última vestimenta. Considerando a trajetória posterior, tá? De Pombinha, o episódio assume a importância para a construção da personagem, porque esse episódio aqui, ó, ela tinha lá sofrimentos, né? Mas depois dessa trajetória, o episódio assume importância por conta de qual motivo?
Leiam as alternativas. Essa também é tranquila. Gente, tô com sono hoje. Acho que o tempo mais friozinho me dá sono. Não tô nem raciocinando mais. Quem mais acorda às 5 horas da manhã, que nem eu? Chega uma hora que o cérebro para. Meu cérebro está parando. Todos de A? Muito bem. Experiência decisiva é um processo de transformação. Isso que é depois que a gente leu. Bem tranquilo, bem tranquilinho. 6. Se não der para acabar todas, eu deixo para vocês fazerem em casa, tá? Vou fazer mais essa aqui por causa da hora. Observe a relação entre os dois momentos da narrativa. Pombinha parecia inconsolável e, posteriormente, Pombinha fizera-se tão perita no ofício como a outra. Perita no ofício, né? Quem é perito é alguém que tem gabarito, coisa do gênero, né? A sua infeliz inteligência. Vocês sabem que a Pombinha também era uma menina estudada, falava francês, falava, sei lá, não sei se ela falava inglês. Ela falava francês, falava outras coisas lá. Medrou logo admiravelmente na lama do forte dos vícios. Tadinha da Pombinha. Só ladeira abaixo. A relação entre os fragmentos evidencia que o efeito real do real na trajetória da Pombinha é construído por meio de quê? Leiam as alternativas. Eu tô com muito sono, gente. Meu cérebro tá desligando. Mas vamos fazer essa última aí. Essa número é 6, né? Eu vou fazer 6 questõezinhas. Desculpa, gente, vai estar difícil hoje. Vou ter o zóio aberto. 6, todo mundo vai dizer? Que lindezas, muito bem, acertaram. Uma transformação progressiva da personagem, a qual a experiência inicialmente é marcada por uma trajetória social super triste, né, gente? Mó tristeza. Eu gosto tanto da Pombinha, mas eu fiquei muito triste com a trajetória dela. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, vou deixar, faltam 2 minutinhos para acabar a aula. Vocês vão ficar para fazer em casa 7, 8, 9, 10, tá? Quero que vocês arrasem, leiam com calma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, falar sobre desejo, sexualidade, 2 personagens incríveis, maravilhosas, né, que têm uma atenção e que, sinceramente, eu acho que vão aparecer nessa prova. Então, tomem atenção a elas, tá? Personagens essenciais para falar de assuntos polêmicos. Não que os outros não sejam importantes, tá, gente? Todos os personagens são importantíssimos. Mas essas personagens, pela questão, né, da construção da narrativa, são muito fundamentais. Tá bom, gente? Então, mandem aí suas dúvidas para a Hannah. Qualquer coisinha, vocês me mandam mensagem no meu Instagram, @superprofitame. Eu dou, com certeza, maior atenção para vocês, tá bom? Mandem também lá suas dicas. Prof, quero que você fale disso na última aula. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta amanhã para vocês lá responderem. Tami, eu quero que você fale sobre tal coisa. Eu vou abrir essa caixinha e quero que vocês respondam, tá? Porque eu vou montar a minha aula da semana que vem com base naquilo que vocês querem que eu fale. Não vou escolher o tema, não. Vocês que vão escolher, tá bom? Então, deixa lá sua sugestão, porque vai ser muito bacana essa troca da próxima aula, tá? E venham para a aula de sexta-feira de redação. E terminem, vocês vão receber o gabarito, tudo bonitinho. Façam com calma. O gabarito está no final dessa página, então não olha tudo, não. Vai fazendo e depois você compara se você acertou ou se você errou, tá bom? Para a próxima aula, a gente abre aí as dúvidas de vocês, tá, gente? Não, Bom descanso, galera. Prof, Oi, amor. essa não é nenhuma pergunta, mas é uma continuidade do que você falou. Não tem essa parte que ele fala muito do cheiro dela, da baiana? Tem uma moça que é uma historiadora que eu sigo no YouTube, chamada Modista do Desterro. E em um dos seus vídeos, ela fala sobre o perfume. E ela fala justamente nessa época aí. E ela contava que o perfume, dependendo da essência que era colocada no perfume, falava se você era da nobreza ou se você era uma mulher assim de rua. Aí os cheiros que ela citou ali eram justamente dessas mulheres que trabalhavam assim, né, à porta. Que bacana, gostei da sua contribuição. Muito legal.
É só isso. Obrigada. Manda no grupo pra gente saber, se você puder mandar o link, vai ser bacana para você compartilhar com seus colegas, tá? Tá, vou Manda fazer. para mim também, lá no meu Instagram. Tá bom. Tá bom? Tchau. Tchau, um beijo, Obrigada. gente. Amanhã responda a caixinha, hein? Tchau, Boa tchau. noite, gente. Tchau, Muito Tami. obrigada. Mandem lá os seus comentários, tá? Para eu mandar para a professora depois. Muito obrigada. Boa noite, gente.